Olá a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos. Agradeço aí a presença e a participação de todos vocês. Peço desde já que deixe seu like aí no canal, é muito importante. Também deixe um comentário, o seu nome, a cidade da onde você está acompanhando, né, essas nossas aulas aí diárias, toda noite, às 20 horas. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ele é muito básico na hipnose, mas muitas pessoas se confundem, muitas pessoas não compreendem isso. Por mais básico e chega a ser até infantil muitas vezes, mas dentro, né, da hipnose, falando aí de hipnose, é uma das observações mais importantes a serem consideradas para quem quiser então fazer, né, uma terapia ou utilizar a ferramenta da hipnose numa terapia, num bem-estar, enfim, numa brincadeira, seja lá para qual motivo for. Porque ontem, né, se você acompanhou a nossa live de ontem, aquela live interativa que nós falamos sobre a terapia transpessoal, nós damos, né, demos o exemplo do carro, né, como você dirigir um carro, né, foi usada uma figura de linguagem. Se você não assistiu, acompanhe lá que é bem interessante. Mas onde tudo isso começa, todos nós sabemos que a hipnose é apenas uma ferramenta de trabalho, né, uma ferramenta que vai ser utilizada para ultrapassar o fator crítico, acessar o subconsciente, ir lá colocar uma sugestão ou fazer, né, o seu propósito pelo qual você então empregou aí a ferramenta da hipnose. Quando isso acontece, a hipnose encerra. Então, você não vai tratar com a hipnose, você vai utilizar a hipnose para acessar, e lá dentro você vai utilizar psicologia, psicanálise, qualquer metáfora, trabalhar com dor e prazer, né, ou criar um ambiente divertido, como hipnose de palco, enfim, seja lá a finalidade. Nas igrejas é utilizado para outro fim, envolve crenças, usam o toque de Charcot, tantas outras questões aí e muita sugestão. Só que a hipnose, e aí que vem o conceito básico do básico, a hipnose ela inicia muito antes da própria técnica em si, pois a técnica nada mais é do que foco e concentração. Só que para você obter o foco e a concentração, você precisa, né, e as pessoas falam muito disso, comentam muito disso, eu também falo sobre isso, fazer um rapport, um pré-talk, toda essa questão que antecede a técnica da hipnose. Mas eu quero dizer que isso vai muito além, ou seja, muito antes ainda de a pessoa chegar até você, você já pode começar a trabalhar com essa questão da hipnose. E como é que você faz isso? Mesmo antes da pessoa chegar até você. E aí que começa um diferencial muito interessante, tá certo? Quando você quer convencer uma pessoa que você pode atender ela, que você pode fazer uma hipnose ou algo do tipo, tudo já começa a complicar. É complicado o rapport, ele não vai acontecer. Fica complicado o pré-talk, principalmente a indução. Então, como é que você vai criar esse ambiente? E aí que as pessoas têm muita dificuldade, principalmente quem está iniciando com a hipnose. Você precisa criar um ambiente, criar um método em que alguém que não seja você fale para as pessoas que você, então, trabalha com hipnose, que você, então, utiliza da hipnose nos seus atendimentos, que você, então, utiliza a hipnose para, enfim, a questão que você desejar. Só que você tem que
criar essa atmosfera para que essas pessoas, de alguma forma, fiquem sabendo pela rede social, fiquem sabendo por alguma outra pessoa, pode ser por uma pessoa que seja, né, amiga de ambos, mas não por você. No momento que você começar a falar que você utiliza hipnose, e isso já vai criar um muro, uma barreira. E aí vai tudo ficar mais difícil. Então, uma maneira, uma forma de você eliminar qualquer tentativa de construção desse muro invisível, mas que a nível subconsciente e inconsciente ele vai estar de alguma forma protegendo, né, dividindo você e essa pessoa. Você cria essa atmosfera, você procura, né, algumas pessoas para que elas falem de você, para que elas conduzam, né, essa informação até as pessoas e que elas falem de você. Aí as pessoas, por livre e espontânea vontade, vão procurar você. E aí, se você pecar no rapport, se você não fizer bem feito o pré-talk, se você não se preocupe, tudo isso já vai estar feito, pois a pessoa chegou até você e se ela se moveu para vir até você, considere tudo isso resolvido. Por isso que tudo que antecede a hipnose já é hipnose, já faz parte da hipnose. A pessoa ela chega até você, né, com o fator crítico já rebaixado. Ela já chega predisposta a passar pela experiência. Você não vai precisar de um convincer, não vai precisar de uma explicação, não vai precisar, né, criar, enfim, né, um mundo encantado para convencer essa pessoa. Quando você precisar fazer isso, tudo começa a ficar mais difícil. Então, os bastidores, e se você linkar agora com o teu subconsciente, a gente sempre sabe, né, eu sempre falo que nos bastidores, os bastidores do nosso subconsciente trabalha os arquétipos, que é uma energia que fica aí alimentando, né, tantas coisas na nossa vida, tanto comportamento, tantas decisões. Isso movimenta e trabalha nos bastidores e causa um efeito sobre você. Então, quando você entender que o processo é esse, né, é como se fosse o teu subconsciente. Você cria, você trabalha nos bastidores, né, para fazer com que as pessoas cheguem até você, sem que você apareça, sem que você fique lá fazendo, divulgando e vídeo e áudio e divulgando o teu trabalho e fazendo um monte de questões assim, você está chegando até as pessoas, né, diretamente. E aí as coisas complicam um pouco. Por isso que se você criar, né, algo com que você faça tudo isso, mas de uma forma sutil e não evidente, a mágica acontece de uma maneira muito mais interessante, muito mais rápida, muito mais fácil. Tudo é muito fácil. Porém, a nossa ansiedade em querer, a nossa, né, ansiedade em querer ajudar alguém ou querer fazer uma hipnose, ir lá hipnotizar alguém, e esquece o nome, toda essa questão, né, acaba dificultando todo o processo. E as pessoas, elas vêm com o propósito do desafio. E quando elas têm esse propósito de desafio, porque eu sou forte, porque você não hipnotiza, fica tudo mais difícil. Isso falando da hipnose verbal, né, e um pouquinho também da não verbal. Pois a não verbal ela foge um pouco dessa regra, né? Ela foge um pouco dessa regra, mas também, se a pessoa não se prostrar, né? Se a pessoa não se colocar disponível, pelo menos para algumas questões, alguns exercícios, a hipnose não verbal também não vai acontecer. Também tudo isso será dificultado em todo o processo. Então,
A hipnose, ela começa lá muito antes da pessoa, de você saber que essa pessoa existe. Aí começa a hipnose. Alguém levar até essa pessoa informação sobre você, falar sobre você, mostrar algo, dar um depoimento sobre você, mostrar um vídeo de você aplicando técnicas ou comentar sobre você que viu você aplicando em outra pessoa e foi fantástico e mudou ali, teve resultados expressivos. Essa pessoa então vai chegar até você de uma forma completamente diferente, facilitando o seu trabalho. Praticamente ela já chega num pré-transe, ela já chega, né, praticamente aí já num transe, e você aí, né, vai perceber que tudo vai fluir lindamente, maravilhosamente, tá certo? Então, lembre disso, o segredo está na simplicidade, está nos detalhes. A cereja do bolo, ela está, né, mais perto e mais na sua frente do que você possa imaginar. Então, quando existem muitos protocolos, quando existe muito processo, muito diz que tem que ter um ambiente assim, assado, precisa disso, daquilo. Tudo isso são pedras que de alguma forma você vai acabar tropeçando. Tudo tem que ser mais clean, tudo tem que ser mais minimizado, minimalista. Menos é mais. Isso é muito utilizado dentro do design, né? O menos é mais. Então, procure perceber, procure internalizar isso dentro de você, né? Que a hipnose em si, ela não depende de uma técnica somente, ela começa muito antes. Trabalhe você nos bastidores, né? Para que você vá então perceber esses resultados serem praticamente todos eles 100% aí na sua terapia, seja uma terapia, ou seja, você utilizar a hipnose para um ambiente de palco, para um divertimento, uma brincadeira, também pode, não tem problema algum. Porém, use com parcimônia, né? Não avance aí com as brincadeiras, porque isso pode acabar aí causando prejuízo para você, para a pessoa também, pois muitas pessoas que vão utilizar a hipnose de palco, a pessoa vai entrar num transe, né? Não tem como a pessoa participar se ela não estiver em transe. Só que quando ela entra num transe, automaticamente, depende como é a vida dessa pessoa, né? Como foi a vida dessa pessoa, pode sim ela acessar, né? Sem querer, sem ter um comando, nada disso, acessar conteúdos reprimidos, tristezas, experiências traumáticas, e o que era para ser uma brincadeira, aí se você não souber lidar com a situação, acaba aí causando, né, um desconforto, um transtorno para todos os envolvidos aí, tá certo? Então, espero que você considere isso que eu estou falando para você, pois isso é muito, muito importante, tá certo? Peço aí, quem está chegando agora, deixe seu like, seu nome, compartilhe aí com alguém, né? Embora parece ser tão infantil isso que eu estou falando, parece ser tão simples, chega ao ponto de ser ridículo falar isso, professor, né? Fala algo mais palpável, que tá? O palpável, o conteúdo, aquilo que você vê acontecendo, aquelas mágicas. As pessoas que conhecem muito bem isso, elas começam lá nesse início que eu acabei de trazer para você agora, tá certo? Embora elas não falem, embora não comentam muito isso, mas experimente você fazer isso que eu estou dizendo, que as coisas vão acabar mudando aí, né? E tudo vai começar a ser mais fácil, mais facilitado. E essa é uma dica muito interessante para as pessoas que elas acham que não vão conseguir fazer a hipnose, que você se sente inseguro em aplicar a técnica porque você pensa talvez assim,
poxa, e se eu fizer e não funcionar? E se eu fizer e não der certo? Então, se você não criar essa responsabilidade para você, se vir uma pessoa até você te procurar, você não prometeu nada para ela, você não vendeu nada para ela que você, né, se sinta cobrado em fazer funcionar. Apenas a pessoa chegou até você e com certeza grande parte daquele desconforto, daquela ansiedade sua mesmo em fazer dar certo, em você provar para você mesmo que você está conseguindo hipnotizar e as coisas estão acontecendo, isso vai ficar muito mais leve para você também. Então fica aí uma dica interessante, uma dica que considere, né, pois é muito valiosa. É simples, mas é uma das mais preciosas aí, tá, que tem dentro da hipnose. E talvez seja isso, aquilo que você descarta, que você acha que não é importante, que é irrelevante, que talvez está fazendo toda a diferença aí nos resultados. Então, hoje foi bem rápido, bem curto, bem simples e bem direto. Espero que você considere isso. Vou repetir mais uma vez. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a nossa próxima aula. Valeu, amanhã. Até mais. Tchau.